Beleza. Quanto às classes dos plateumintos, a gente tem os turbelários, que é no caso da planária. Ela tem vida livre, todos esses dessa classe têm vida livre. E na região anterior desses animais, a gente consegue encontrar uma cabeça, onde estão concentrados órgãos de sentidos e a parte principal do sistema nervoso. Aí nessa região a gente tem os ocelos, que são órgãos sensoriais nítidos e sensíveis à luz, que são esse daqui, parece um olhinho da planária. E aí, eles não chegam a formar imagens, mas fingindo que vocês estão de olhos fechados, vocês conseguem diferenciar quando conseguem ver a luz ou não. Tipo, se está escuro ou se está claro. É basicamente isso que uma planária vê. E aí, além disso, eles têm os órgãos auriculares, aqui nesse cantinho. Eles percebem informações gustativas e olfativas, orientando o animal durante a procura de alimentos. Aí, além disso, a gente tem aqui a região da boca, que ele se alimenta e também excreta o que precisar. E tem o poro genital, que eles são hermafroditas, fazem essa fecundação cruzada e interna. E aí surgem as planarinhas. Ou se não, pode acabar fazendo uma secção na planária e ela se regenera e forma outra planarinha. Aí os trematódios são os plateumintos parasitas. Um exemplo é o esquistossomo. O esquistossomo diferente da característica dos plateumintos, eles têm dois sexos separados, eles são dioicos. A gente consegue diferenciar bem quem é a fêmea e quem é o macho. Aí, a esquistossomose aqui é uma doença presente de forma endêmica no nosso país, ou seja, é uma doença bem presente em regiões do Brasil, causada pelo Schistossoma mansoni. E aí ela possui fases. E aí esse parasita possui um hospedeiro intermediário, que é o caramujo, e o definitivo, como ser humano, mas pode ser qualquer outro vertebrado superior. Aí, basicamente, o ciclo é, supondo que uma pessoa faça um cocôzinho ali perto da água doce, e aí nessa água doce tem esse tipo de caramujo. Esse caramujo, ingerindo, se alimentando, acaba tendo essas larvas no seu interior. E aí, dentro dele, a larva ela evolui de miracídio para cercária. Aí na cercária ela volta para a água. E aí é nesse momento que acontece a contaminação ou de alimentos, ou da própria água que você ingere por falta de saneamento básico ou por não ter limpado direito a verdura, por exemplo. Aí você acaba ingerindo a cercária e aí você tem a esquistossomose. Por isso a forma de contágio é oral fecal, ou seja, do cocô, você indiretamente está comendo cocô e está contaminado. Aí esse tipo de verme, ele principalmente, ele está presente principalmente no sistema circulatório, principalmente na região do fígado, e por causa disso ele pode acabar causando um extravasamento de líquido na região do abdômen, causando um sintoma muito comum chamado barriga d'água. A pessoa fica extremamente inchada. E além disso pode ocasionar em outras formas graves, podendo se tornar crônico e tudo mais.
Outro plateuminto é da classe dos cestoides, que é onde a gente encontra as tênias, tendo maior destaque a Tênia solium e a Tênia saginata. Tênia solium, Tênia saginata, come carne de porco, come carne de vaca. Beleza. A tênia, ela, diferente do resto dos plateumintos, ela não tem um tubo digestório. E esses dois tipos de tênia, elas contaminam somente o homem, o ser humano, que é o hospedeiro definitivo. Elas também são conhecidas como solitárias, porque somente um verme se hospeda no seu interior de uma vez, porque imagina ter um verme assim enorme, mais de um verme assim enorme dentro do seu intestino, impossível. Aí elas têm todas essas separações no corpo que são os órgãos reprodutivos dela. Aí ela é hermafrodita, tipo, tem a parte da fêmea e do macho, aí acontece a fecundação e aí ficam várias bolsinhas cheias de ovos, que é quando você faz cocô, sai essa bolsinha cheia de ovo. E aí acontece contaminação de água, por exemplo. E aí ou até na grama, assim, supondo. E aí chega um porquinho, uma vaquinha, come a grama, toma a água, é contaminado pela tênia. E aí as larvas da tênia, o cisticerco, eles entram na musculatura desses animais. E aí quando você vende o animal para churrasquinho e a pessoa gosta de uma carne mal passada, você pode acabar ingerindo um ovo. E aí esse ovo vai pro seu estômago. Beleza? A tênia se desenvolve. E aí acaba ficando esse troço enorme no seu intestino. E por isso o ciclo da tênia é oral-fecal. Mas, no caso da tênia solium, que é a tênia do porco, ela pode acabar causando a cisticercose. Como ocorre a cisticercose? No caso, a contaminação da tênia é por ingestão de carnes mal passadas, de bovinos ou suínos, não contágio oral fecal. O oral fecal é no caso da cisticercose, que pode acontecer entre indivíduos diferentes, como até na esquistossomose, a pessoa faz um cocô, contamina a água, é uma verdura, você come, tem o cisticerco e aí você adquire a cisticercose. Ou até o próprio indivíduo pode se infectar, tipo, supondo que você faça um cocô e não lave a mão. Aí você vai comer um salgadinho, bota aquela mão cheia de cocô na boca e acaba ingerindo ovos da tênia. E aí você acaba tendo cisticercose. Ou até mesmo se você tiver um refluxo do conteúdo intestinal, os ovos podem acabar indo para o estômago e a partir disso acontece o contágio pelo cisticerco. E aí, como acontece no animal, acaba acontecendo no ser humano. Esses animais, eles se alojam nos músculos, mas eles podem acabar se alojando no cérebro. Só que como você não é um porco e nem uma vaca, essas larvas acabam morrendo onde estão. E, por exemplo, se ela acaba parando no seu cérebro, causando uma neurocisticercose, ela pode ocasionar hipertensão craniana. Tipo, seu crânio acaba aumentando de volume e aí pode acabar acontecendo uma morte cerebral. Pode acontecer convulsões, distúrbios psíquicos e alterações visuais. Até no resumo de vocês tem uma foto de uma neurocisticercose. É um pouco nojento, cuidado para os tripofóbicos. Mas é basicamente isso, um monte de larva no seu cérebro. Aí beleza.
A medida profilática para evitar a tênia é basicamente educação sanitária, higiene das mãos e alimentos, saneamento básico e tentar ao máximo consumir uma carne bem cozida e também ter uma inspeção boa de carne nos abatedouros. Zotec. Beleza, agora sobre os nemateumintos. Os nemateumintos, eles são vermes cilíndricos sem segmentos. Como eu já havia dito, a gente vai falar dos 3 vermes. Os plateumintos, nemateumintos e anelídeos. Plateumintos achatados, igual panqueca. Nemateumintos cilíndricos, só que sem segmentos, sem separações nele. E os anelídeos, eles são segmentados. Tipo, tem várias divisõezinhas nele, digamos. Aí, esses tipos de vermes, eles têm uma grande importância médica e econômica, porque eles têm hábitos livres, mas também têm hábitos parasitários tanto em animais quanto em plantas. Aí eles podem estar presentes tanto em ambiente aquático quanto um terrestre úmido e até em lugares de decomposição. Ou seja, ele está presente em tudo, basicamente. A partir desse filo, o tubo digestivo passa a ser completo, ou seja, surge o ânus. Com o surgimento dele, a gente tem um caminho único para a passagem do alimento e ainda o ânus possibilita refeições com maior frequência, porque o animal consegue comer sem ter eliminado as fezes da refeição anterior. Tipo, os cnidários e os plateumintos precisavam comer, esperar fazer o cocô pela boca para poder comer de novo. Já os nemateumintos, a partir deles a gente consegue comer, eles conseguem comer, fazer o cocô e antes de fazer o cocô eles conseguem comer de novo. Alguns exemplos muito importantes para o homem são os vermes Ascaris lumbricoides, Necator americanus e Ancylostoma duodenale, e a Wuchereria, sei lá como se fala, Bancroft, que são os agentes causadores da ascaridíase /lombriga, ancilostomíase /amarelão e a elefantíase /filariose. Beleza, ascaridíase é um ciclo nojento, assim, pessoalmente eu acho extremamente nojento. É um ciclo oral fecal, ou seja, faz cocô e acaba se contaminando por ovos que estão no cocô. E é uma das verminoses mais comuns no Brasil, tipo, vira e mexe criança tem uma lombriguinha ali dentro. Ele basicamente pode ocorrer tanto por água ou alimentos contaminados, mas também por transporte dos ovos por moscas e baratas que pousam ali na sua comidinha. E aí, o ciclo desse verme ele acontece com 2 passagens pelo tubo digestório. Primeiro, você, beleza, comeu ali o alimento contaminado, tem um ovo ali, você engole. Esse ovo vai para lá no seu intestino, e no intestino saem as larvas caem na corrente sanguínea, da corrente sanguínea, tipo, por causa do fluxo do sistema circulatório, acaba indo parar nos pulmões. Nos pulmões, eles se alojam nos seus alvéolos pulmonares e até por causa disso pode acabar ocasionando sintomas como pneumonia, falta de ar, febre, tosse e tudo mais. E aí, lá eles ficam algum tempo até se desenvolver numa forma adulta. Saem de lá, eles sobem pela traqueia, não em forma adulta, né? Eles só estão um pouco maiores. Eles sobem pela traqueia, aí quando chegam na faringe, você engole, e aí ele cai de novo pro seu intestino. E aí ali eles vão se alimentando dos nutrientes do indivíduo. Se reproduzem, eliminam vários ovos e aí continua o ciclo. Algumas complicações podem acontecer por grandes quantias de lombriga no interior, podendo ocasionar uma obstrução intestinal, perfuração intestinal, apendicite, pancreatite e várias coisas por ter várias lombrigas ali.
E aí precisa de uma intervenção cirúrgica. E a eliminação deles pode ser por medicamentos ou espontânea. Tipo, às vezes você pode espirrar e sair uma lombriga do seu nariz. Ou tossir e sair uma lombriga da sua boca. Ou você faz um cocô e vê uma lombriguinha ali no seu cocô. Por isso que eu falo que é nojento esse negócio. Mais nojento ainda é você ver um monte de lombriga acumulada no intestino. Esses vermes, quando eles obstruem as suas vias aéreas, eles podem ocasionar morte por asfixia. Aí, para você prevenir a ocorrência desse desastre, você tem que ocorrer uma educação sanitária, higiene de alimentos, fazer o saneamento básico, no caso, o governo, para você ter uma água tratada, filtrada, e além disso, proteger os alimentos contra as moscas e baratas. Beleza. Ancilostomose, até coloquei aqui na frente o Jeca Tatuzinho, uma história do Monteiro Lobato, que era um homem caipira, que era muito preguiçoso, ele tava até meio amarelado, pá. E aí ninguém sabia por quê, todo mundo só chamava ele de preguiçoso. Mas não é simplesmente preguiça. Não, ele estava com ancilostomose, ou amarelão. Esse tipo de doença, ela acontece por contágio fecal cutâneo, tipo a pessoa faz um cocôzinho ali no chão, num solo umidinho, confortável, abaixa, faz um totô, a larvinha sai do totô dela, o ovo no caso, aí sai a larvinha, beleza, sobrevive por um ano ali no chão, e você está andando descalço, ali naquele chãozinho úmido, gostoso, terra molhada, e acaba entrando uma larva pelo seu pé. Ou senão você tá brincando ali com areia, amassando, fazendo um bolo de terra, e aí acaba entrando uma larva pela sua mão. Por qualquer lugar da sua pele, ela perfura, entra, sobe pela sua corrente sanguínea e tem um ciclo basicamente igual da lombriga. Passa pelo seu pulmão, daí vai pro intestino de novo e tudo mais. Mas, diferente da lombriga, ela machuca a sua mucosa intestinal. A lombriga tá ali só absorvendo o que você tá comendo, gostoso. O ancilóstomo, ele entra, ele se agarra na mucosa do seu intestino e aí pode acabar ocasionando feridas. E aí por causa disso, a pessoa pode acabar tendo anemia, ela perde apetite, ela vomita, tem diarreia, dores abdominais e até por isso que o Jeca Tatu, ele era conhecido como preguiçoso. Não era preguiça, ele estava anêmico, estava fraco. E aí, por isso, é importante sempre promover uma educação sanitária, tentar evitar fazer um cocôzinho no solo, evitar o contato da sua pele com esses solos que são próprios, tipo, é úmido, sombreado, gostosinho, que é próprio para o desenvolvimento dessas larvas. Aí você anda com um chinelinho, com tênis de preferência, com uma luva se você for mexer na terra e tudo mais. Agora sobre a elefantíase ou filariose, ela é transmitida pelo mosquito Culex contaminado, tipo, o Culex pica uma pessoa que esteja com a filariose no sangue, se contamina e vai picar uma outra pessoa, transmitir a doença para outra pessoa. Essas larvas, quando inoculadas pelo mosquito, elas se alojam nos vasos linfáticos e assim impedem o retorno do líquido para o sangue. Aí vai tendo acúmulo e causa um inchaço progressivo, até chegar, por exemplo, nessa situação. E aí, para você tratar, você pode destruir as larvas quimicamente ou remoção cirúrgica do tecido afetado. Aí a profilaxia basicamente envolve o uso de repelentes, coisas para combater o mosquito. Diminuir fontes de infecção, evitar que as pessoas sejam contaminadas, no caso. E é basicamente isso. E é isso aí, gente. Sei que a aula foi um pouco comprida, mas espero que vocês tenham entendido. Essa parte de zoologia é muito legal. Sendo sincera, eu tenho até um pouco de nojo, mas é muito legal.
Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, é nóis.